Para chegarmos ao que hoje somos, muitos fatos aconteceram. Tornamos-nos uma grande nação, com uma pluralidade de cultura imensa e com uma grande mistura de povos. Os primeiros anos do domínio português. Esse período vai de 1500 até 1534, ou seja, foram 34 anos. Pode ser chamado de período pré-colonial. Os portugueses, envolvidos com o comércio asiático, não tinham gente suficiente para iniciar um domínio efetivo do Brasil. Todos os contatos eram feitos nas costas, negociando com os índios a extração de pau-brasil. Várias expedições mapeavam as costas brasileiras e, eventualmente, eram estabelecidas feitorias fortes que guardavam o território português de invasões francesas. Nessa época, foi muito importante a expedição comandada por Martim Afonso de Souza, que, em 1532, fundou a primeira vila brasileira, São Vicente, tá? Ela era chamada de São Vicente. E logo depois fundou a Vila de Santo André, ambas no atual estado de São Paulo. Esse português trouxe para o Brasil as primeiras mudas da cana-de-açúcar e o seu cultivo desenvolveu-se em toda a faixa do litoral. Durante muitos anos, houve uma grande disputa com os portugueses, mas, após várias lutas, os portugueses conseguiram expulsá-los. Período colonial. A gente estudou o pré-colonial e agora é o colonial, tá? Esse longo período é caracterizado pelas lutas entre os brancos e os índios e pelo processo de escravização dos africanos, que foram trazidos para a lavoura da cana-de-açúcar. O processo de trazer escravos, de trazer africanos e torná-los escravos, tá? A valorização da produção açucareira aumentava a procura por escravos, pois por volta do século XVI o açúcar era considerado artigo de luxo na Europa e vendido por grama nas farmácias boticas. Ou seja, o açúcar estava sendo muito valorizado, as pessoas começaram a comprar e a usar com muita frequência, tá? Então isso fez com que a procura por escravos aumentasse. A cultura da cana-de-açúcar foi responsável pelo povoamento do litoral brasileiro e pela fixação dos colonos na terra, ou seja, a matéria-prima do açúcar, o que produziu o açúcar, era a cana-de-açúcar, tá? Então, essa questão de estar sempre produzindo cana-de-açúcar por conta do açúcar, produzir cana-de-açúcar para transformar em açúcar, fez com que houvesse um aumento na quantidade de pessoas no litoral brasileiro, tá? No período colonial, muitas cidades foram fundadas, crescendo posteriormente graças à compra e à venda da produção local, ou seja, existia um comércio, tá? Desses recursos, a criação de gado, o ouro e o café foram um dos mais destacados, tá? Eram comércios que tinham um grande número, tá? O período colonial foi o mais extenso da nossa história e foi nele que muitas revoltas aconteceram, pela insatisfação, fruto do domínio português e de cobrança de impostos. Nesse período, o povo brasileiro foi miscigenando-se, ou seja, misturando-se as raças, e foi no Brasil colonial que se deu a mestiçagem brasileira, ou seja, a mistura dos povos, tá? Período imperial. Com a chegada de Dom João e a corte portuguesa em 1808, iniciaram-se várias mudanças políticas e administrativas no Brasil. Essas mudanças culminaram com a elevação do Brasil à condição de Reino Unido, ao de Portugal e Algarves. Nesse período, destacam-se as criações do Arquivo Militar, da Imprensa Régia, do Banco do Brasil, da Fábrica de Pólvora e do Jardim Botânico, e também as instalações das escolas médicas, do museu e da Biblioteca Real, tá? Da Academia Militar, da Academia de Belas Artes, entre outros. Então, nesse período imperial, ele foi marcado por grandes criações. No período imperial, que foi um período relativamente curto, ele durou de 1822 a 1889, ou seja, 7 anos, fatos marcantes aconteceram em nossa monarquia, que eram, antes que vocês perguntem, regime, o, o regime de monarquia é aquele regime que o governo, regime de governo em que o poder é exercido por reis e imperadores, tá? Hoje em dia nós não temos mais a monarquia, porque hoje nós somos
regidos, vamos dizer assim, pelo presidente da República, certo? E quais foram esses fatos marcantes, certo? A independência do Brasil em 1822 e a Lei Áurea, tá? Que libertou os escravos, que foi lá em 1888. Após a independência, foram criadas as províncias, ou seja, divisões de terras que eram colocadas sob a autoridade de um delegado do poder central. O monarca exercia o poder central com o título de imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil. Período republicano. Esse período teve início em 1889, quando as Forças Armadas, comandadas pelo Marechal Deodoro da Fonseca, derrubaram a monarquia. O imperador do Brasil, Dom Pedro II, e toda a família real foram obrigados a deixar o Brasil.